entendendo, filhinho? Esses povos têm a farinha, mas não sabem a palavra cabalística. Ai, então não diz pra eles que é... Eita, não precisa disso. Espero que os amigos não tenham ouvido, né? Tem alguém muito exaltado aí no Nabi Abichedi. Podcast Dragon Jet. Edição Douglas Dias. Trilha sonora Samurai Asian Music. Pintura com carvão. Kung Fu Fusion. Astro Frag. Olá, Nakamas! Yahoo! Hoje eu não vou gritar porque tá muito cedo, a gente tá gravando cedo, então eu não quero brigar com o vizinho. E aí, pessoal? Até porque o teu vizinho escuta Racionais enquanto tá fazendo a faxina, então vai saber, né? Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá. Onde é que tu mora, Douglas? Cara, no Heliópolis. Eu não faço assim. Onde é isso? Sei que é São Paulo, né? Então. Recado pros nossos ouvintes: não arrume encrenca com seus vizinhos, onde quer que você more. Exato. Não importa onde você mora, não brigue. A não ser que ele seja mentira. É verdade. Bah! Mas hoje eu já tenho um motivo pra arranjar encrenca. O cara resolveu fazer uma obra agora cedo. Tá martelado pra todo quanto é lado aqui. Zé Martelo tentará pregar o Morsa. Bah, é verdade. O Jack, né, teu vizinho. Teu vizinho é o Jack. É ele mesmo. Eu comecei o programa já fazendo uma piada com Racionais, que é uma das coisas que eu mais ouço, então, né, pessoal? É uma piada. Eu ouço muito Racionais, eu adoro. Mas porque eu odeio aqueles outros rap lá que é cantadinho lá. Quero falar sobre isso. Aquelas poesia acústica. Por isso que eu sou contra a Maria do Big Brother e a favor da Jade. Porque a Jade é dragão de Jade, tá? É isso. O que é um rap cantadinho? Ah, cara, eu ia falar pra tu digitar poesia acústica no Spotify da vida, no Google, no YouTube, mas eu acho que tu não deve fazer isso. Porque é horrível. Eu tô criando arranjando briga aqui agora. Igual a gente começou a briga do Los Hermanos e Sambo. Não, mas aqui aquela briga lá, cara, a gente ia... Eu ia dizer que a gente ia sair no tapa, não, mas é melhor a gente botar a outra banda pro outro escutar, que eu acho que é muito, né, mais agressivo. Contextualizando a situação, a gente tava discutindo sobre quais bandas são realmente ruins, viu? Você falou que Sambo é ruim porque ele estraga as músicas. E aí eu falei que Los Hermanos é ruim. E eu ganhei a batalha, porque eu trouxe uma gravação do Sambo estragando a música do Los Hermanos. Aí surge uma questão, né? Seria o Sambo e os Los Hermanos vilões da música nacional? Sambo é vilão da música internacional, cara. Porque eles pegaram e regravaram Sunday Bloody Sunday, né? Do YouTube. E samba, e nem é samba, é um pagode escrotaço. Deus. E a música ela tem uma pegada, sei lá, triste, fodida, pesada, e os caras cantando, rindo. Ah, que horror, que nojo. Ah, mas o do Tiros e Columbine, cara, é assim, eu durante toda a minha vida, eu sempre achei que aquela música fosse uma música, tipo, meio besta, tá ligado? E aí, quando eu fui ler a letra, tipo, exata, mas é tipo, a melodia é tipo toda felizinha. Aham. Eu não manjo. Bom, enfim. Bom, explicando mais ou menos do que a gente resolveu fazer, é que no episódio passado a gente falou sobre vilões, só que a gente se empolgou tanto no podcast que quase não falou nada de vilões em mesas de RPG. Então a gente resolveu fazer uma parte 2 do mesmo assunto. Falar mais especificamente sobre o tema, sem se perder tanto nos papos aleatórios da vida. E sem ficar falando tanto de vilões de Homem-Aranha. Apesar de que os vilões de Homem-Aranha são bons. Alguns deles, pelo menos. Não, eles não são ruins. A gente só se empolgou demais em falar de vilões de Homem-Aranha. Mas isso não tem problema, a gente pode falar de outros vilões. Na verdade a gente chegou até a falar de alguns outros vilões, mas a gente se empolgou demais. O foco acabou sendo só isso. Acabou de aparecer um vilão aqui que foi minha internet, que deu uma caidinha, mas já estou de volta. Então o vilão não é a sua internet, o vilão é o provedor de internet que você tem. É o capitalismo. É Disney. Walt Disney? Pode ser também.
o Walt Disney, eu muito acredito que tem a cabeça dele congelada lá no Walt Disney, lá no parque. Ah, é. Ou naquela parada de Futurama? Isso, igual naquela parada do Futurama. Eu muito acredito nisso. Sério? Quando tu falou isso aí de cabeça, me fez lembrar de uma coisa. Isso mesmo, do NPC. Daquele quadro que as pessoas adoram. Eu veio com vontade. Tem que pegar e dar aquele pegadinha do malandro, não, galera. Eu vou trazer já o nosso NPC da vida real, porque tu falou de cortar cabeça e guardar cabeça. Isso fez lembrar o caso que aconteceu na Inglaterra, em Dorset, acho que é essa a pronúncia, em 2014. No sul do país, um homem chamado William Spiller se recusou a pagar uma dívida. Foi quando seu filho, Nathan Robinson, de 28 anos, o matou com uma faca. Só que assim, não foi só isso, né? Ele, além de matar, usou uma serra para desmembrar o corpo do próprio pai e deixar as partes do corpo armazenadas. Eu tô até meio que tremendo lendo essa parte aí. Em caixas plásticas que usou como móvel para apoiar o aparelho de TV. Então, e aí... Não, e assim... A polícia descobriu porque os vizinhos do apartamento de baixo reclamaram que notaram um estranho líquido rosa correndo. E esse líquido era nada mais, nada menos que o sangue do nosso William diluído em água correndo, porque o filho tentou limpar para esconder ali as marcas desse assassinato e dessa forma peculiar de marcenaria. É uma coisa bizarríssima. Eu acho que estamos falando aqui do nosso vilão, né, meu? Pelo amor. Até o cara, para tentar escapar, ele alegou de sempre, né? Insanidade, se fez de louco, né? Mas ele foi condenado à prisão perpétua por causa desse assassinato frio, calculista e por motivo torpe, né? Pesadaço. Nada como uma relação saudável, né? Extremamente saudável em família. Você é o advogado aqui, né? Lembra muito a família Skywalker, mas ali os caras cortaram, sei lá, uma mãozinha aqui, um negocinho ali. Umas pernas, né? Umas perninhas. Não pula, por quê? Ai! Mas, cara, sinistraço da gama. É muito Mindhunter. Inglaterra é maluco. Cara, eu tenho muito maluco, tá? Não só lá, né? Mas vamos ser sinceros. Caramba, mano. Isso me lembra um conto do Edgar Allan Poe, chama O Coração Denunciador. Quem quiser ler aí, é curtinho. Tem umas 8, 10 páginas só. Procure na internet que você acha fácil. E 8, 10 páginas, pra quem tem a leitura dinâmica, você lê 2 e você já mata. Você lê 2 e já entendeu. Mata. Eu queria muito conseguir fazer esse bagulho de leitura dinâmica. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que tinha feito esse curso de leitura dinâmica e tal. Cara, ele lia, tipo, os trabalhos, bagulho, muito rápido. Muito rápido. Coisa tipo assim, enquanto, sei lá, tinha alguém apresentando, algo do tipo, ele tava lendo e ele já lia o trabalho enquanto a pessoa tava apresentando, sabe? Era muito rápido. Ele usava aquela técnica de ler cada frase, ele escolhia umas 3 palavras e depois ele ia montando. E no final das contas, ele dava nota pra quem ele achava mais legal. Então se tu tirava nota ruim, né, já sabe. Ele não ia com a minha cara, né? Acho que eu já entendi por que eu não tirava notas muito boas. Caramba. Cara, é que na verdade todo professor de faculdade é assim, tá? Fica aí, quero falar isso pra você. Você é professor de faculdade? Não, mas... Eu ia perguntar a mesma coisa. Não, mas já fui aluno. E agora me deu uma súbita vontade de ser professor de faculdade. Cara, eu já fui aluno de, tipo, umas 3 universidades diferentes aí, pelo menos. É complicado. E tu foi trocando porque nenhum professor gostava de ti. Infelizmente, eu sou uma pessoa, né? Difícil de se conviver, né? Vou fazer o quê? Eu já admiti isso em outro podcast, então tá tudo certo. Aí a pergunta que fica, quem é o vilão, o professor ou o Emerson? O Emerson. Não tenha dúvida. E os professores são heróis. Exato. E incomodavam tanto o Emerson que ele trocava de faculdade, então eles salvavam todos os outros alunos da presença do Emerson. Perfeito, cara. Perfeito. Ai, caramba. Porque, na verdade, a última faculdade que eu frequentei, eu terminei ela, né? Então, tipo, os professores falharam em me expulsar de lá. Sempre tem, né? Então, eu venci. O vilão venceu.
Isso acontece, tá ligado? E até a gente aqui tem uma prova da porcentagem. Então tu fez 3 e venceu em uma, né? É quase uma sessão de RPG. Um terço, né? Exatamente, quase um RPG, assim. Tipo, as 2 primeiras eu já tava naquela. Não dá pra ganhar todos, mas perder todos aparentemente dá sim. Exatamente. Um TPK na faculdade. What the fuck? Aí eu consigo. Tava tomando o TPK da faculdade. Exato. Nesse meio tempo quase também o TPK da vida, mas tá bom. Mano, tá bom, tamo aí. O Emerson, ele tem que... tem isso, ele tem, tipo, esse pilar da vida dele, que é sempre falar, eu quase morri. A gente pode falar, tipo, mano, eu tenho um salário legal, eu tenho um trampo legal, eu faço... O Emerson não, eu quase morri, não importa. O resto do que aconteceu na vida dele não importa, não tem motivo. Exato. É verdade. Ele pode ter, tipo, 12 filhos. Ele pode ter, tipo, 4 empregos ao mesmo tempo, mas... Não, eu quase morri, isso é muito mais importante. Eu quase morri. É porque a minha vida é um poço de normalidade. Tipo, no Brasil, o que é normal? Você nascer não sendo herdeiro de alguém rico, tá ligado? Sim. Você ser derrotado pela faculdade. Cheque. Aham. Apesar de que, não sei, acho que morrer no Brasil também não é tão incomum, né? Então eu vou parar de falar disso. Ultimamente, tá se tornando corriqueiro isso. Tá cada vez mais fácil. Mas essa é a prova, somos seres humanos e somos diferentes. Uma hora a gente tá dando risada, outra hora a gente tá falando de gente morta. E aí, como eu disse em podcasts anteriores, uma hora a gente tá falando de flores, outra hora a gente tá falando sobre guerra. O Emerson tá sempre falando que quase morreu. Isso. E o Emerson Mas não foi feito em pedaços, olha só. Não foi feito em pedaços. É verdade. Em resumo, o Emerson ele é um lich. Então, é isso que a gente tem que afirmar aqui, ali. Exato. Isso combina com o meu perfil de vilão. O Emerson ele é um lich ninja, infiltrado na dragão. O lich ninja. E pum! Mas falando em ninja, ontem fiquei maravilhado vendo o Sarro interpretando o Capitão Ninja. Eu durmo nisso e acordei pensando nisso. Muito legal. Eu não vi, me sinto mal por isso. Perdi uma ótima oportunidade de ver Marcelo Cassaro fazendo Capitão Ninja. Foi muito legal. Não perca, veja depois no YouTube quando eles... Cara, é muito legal. Eu fiquei empolgadaço pra jogar esse jogo. Os mutantes e malfeitores. E se tem malfeitores, tem vilões. É sobre vilões. Eu joguei uma mesa onde tinha... Eu joguei 2 vezes, na verdade. Eu joguei uma que tinha... A gente era meio que uma galera tentando se ajudar, assim, tentando resolver uns problemas. E uma mesa só de vilão. E acho que essa mesa de vilão ela foi muito mais divertida do que a mesa normal. Se bem que a mesa normal ela já foi meio, como posso falar, meio bagunçada, assim. Eu lembro que eu era um narcotraficante mexicano, então eu tinha muita influência. Mas eu lembro que nessa mesa de vilão a gente estipulou que a gente não ia ter personagens normais, né? Tipo, teria que ter poderes. E o meu poder era de crescer cabelo e barba. E aí o meu cabelo e a minha barba era extremamente rígido. Então eu conseguia destruir parede com o cabelo. E a mesa foi bem legal, assim. Eu não joguei muito, assim, a gente jogou poucas sessões, foi mais ou menos umas 3 de cada. E, cara, eu achei divertido, assim, é legal, mas é aquela parada de se não tiver unido, dá merda. Legal. Cara, eu nunca joguei mesa de vilão, não. Nunca joguei de vilão, não. Nunca, no meu grupo de jogo, acho que nunca teve muito interesse nisso, assim, também. Aí, não sei, cara. Eu já joguei mesa de vilão. Eu joguei 2 situações, assim, uma mesa onde só tinha vilão e uma mesa onde só tinham dragões. Então todo mundo era um dragão. Que legal. Então, automaticamente, a gente não era bom, assim, a gente era extremamente, cada um era extremamente egoísta. Essa mesa de dragão, ela não deu muito certo, mas na mesa de vilões, a gente meio que estipulou algumas regras, né? Tipo, mano, não vamos falar estupro, massacre, essas coisas, tá? Então a gente meio que criou regras que a gente não passaria, assim. E foi legal. Teve um limite aí, né? Exato. Eu acho importante, cara. Eu acho importante em todas as mesas. Até porque a gente se conhece, né? Tu conhece os jogadores, né?
às vezes nem sempre, nem tanto, né, por causa da internet. Muita gente angaria jogador por Facebook, mas mesmo são teus amigos, tu não sabe que, sei lá, sei lá, não é legal botar no RPG, tá ligado? Então não é bom falar. É difícil você reconhecer os traumas, né, de todo mundo. Tipo, sei lá, teu amigo não é porque ele é teu amigo que ele vai contar um trauma que ele tá tratando no psicólogo, sei lá. É, claro. Tipo, não faz sentido, né? Nem todo mundo quase morri, né? Nem todo mundo. E bom, aí a gente fez meio que a mesma coisa de uma mesa de heróis e tal, mas com vilões. E aí a gente recebeu meio que um decreto, né, que a gente seria expulso, né, de um determinado reino, porque cada um fez um negócio diferente e aquele reino específico estava caçando. A gente meio que se juntou para poder fugir. Durante essa fuga a gente foi recebendo meio que umas missões. Então era sempre indo atrás de informações, de coisas, de, sei lá, de busca de alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente estava fugindo. Falar John Wick, assim. É, meio John Wick, assim. Só que, tipo, ao mesmo tempo que a gente tava fazendo as aventuras. Era legal por causa disso. Mas, assim, era um negócio do tipo, assim, a gente criou meio que um contrato social da gente, mano, não vamos atacar aquelas tavernas, não vamos fazer isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que ter ações malignas com as pessoas, né? Então, a gente tinha que maltratar as pessoas, a gente tinha que ofender, a gente tinha que xingar, mas a gente não podia, a gente tinha ali uma limitação. Entendi. O legal dessa mesa é que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente não, assim, a gente conseguiu abrir a cabeça para essa coisa de vilania, porque a gente tem essa mentalidade de que vilão chuta criança, vilão enfia a faca em filhote de foca. E não é bem assim, tá ligado? Não que não exista pessoas. A gente dá motivação, né? Entendeu? Não que não façam isso. Mas, tipo, não faz por fazer, não sabe? Tem uma aleatoriedade, né? Tem algum significado de se justificar. Tipo, alguma coisa tem que te levar àquele tipo de situação, saca? E aí, eu lembro que a gente tinha até, tipo, uma regra de, como se fosse o ponto de honra, mas é como se fosse seria a vilania. Pontos de vilania. E aí a gente tinha essa parada e eu lembro que a gente meio que controlava o quanto a pessoa podia ser maligna ou não. E aí a gente meio que, seguinte, tipo assim, o loucão vai fazer isso. Só que, tipo, o loucão não anda em grupo. Tipo, sei lá, um cara caótico e mal, dificilmente ele vai conseguir jogar em grupo. Mas, assim, ao mesmo tempo a gente tinha meio que esse controle, saca? Do tipo, mano, você passou um pouco do limite. É bom manter os limites, assim, né? Dentro da mesa de jogo. Tipo, não sei, às vezes você fala um bagulho e deixa outra pessoa desconfortável. Se não tiver uma pessoa, pelo menos, pra mediar isso, um nível, né? Tipo, uma pessoa sensata e que consiga se comunicar bem com todos os jogadores, né? É essencial pra esse tipo de coisa. Mas assim, dificilmente uma mesa assim dá certo com pessoas que não se conhecem. Isso dificilmente. Porque assim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande com o que você fala e com o que você faz. Então assim, você quer montar uma mesa só de vilões, você tem que saber quem são as pessoas, o que elas fazem. Tipo, você tem que saber o que você pode falar, o que não vai ofender aquela pessoa do outro lado. Então assim, não foi tão simples quanto eu pensei que seria. Dificilmente cara. Tipo, esse tipo de temática pra mesa dificilmente é simples, né? Assim, dá pra você pegar, tipo, pessoas aleatórias pra mestrar uma mesa assim, mas é aquela parada. Vai acontecer uma coisa que eu realmente odeio em mesas, que é o mestre vai ter que ser um juiz. Ele vai ter que falar, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso eu, particularmente, acho bem chato. Estraga muito a diversão você falar o que pode e o que não pode. Tem que ficar, tipo, remediando, sabe, fazer o VAR de ações. É bem chato. Então, mesas com vilões, eu acho que tem que ter você tem que ter uma ligação maior com as pessoas que estão jogando. É também uma questão um pouco de essa questão da liberdade, né? Mais o mestre saber dosar as consequências para aquilo que os jogadores estão fazendo. Isso tanto em mesa de herói quanto em mesa de vilão, né? Porque às vezes o herói fala, eu salvei o reino aqui, então me dá essa arma aqui de graça. Ele vai lá e pega e, tipo, o cara precisava do dinheiro daquela arma, tá ligado? Então o cara vai lá e fala, ele roubou,
tá ligado? Tipo, não dei pra ele, sabe? Aí o cara fala, mas eu vou usar a minha influência, mas, porra, e o camponês lá, tá ligado? Pô, que precisava do bagulho, assim, sabe? Tipo, de você pegar e falar, tipo, não é a casa da mãe Joana aqui, você não vai fazer do jeito que você quer e sua reputação vai continuar intacta. Tipo, às vezes o cara até se safa de pegar o item, mas naquela região, às vezes a reputação dele já vai já vai ficar mal visto, sabe? O grupo já vai ficar mal visto porque anda com aquele cara. É mais, tipo, não impedir o jogador, mas mostrar que o mundo não é passivo diante das coisas que ele faz ou deixa de fazer, né? Tem um anime que chama Hero Shield, acho que é Hero of Shield. Eu já ouvi falar, não assisti. Que é meio que isso, só que meio que é o contrário. Assim, em resumo, você cai, né? Então, são 4 pessoas num mundo de jogo, né? Que são levadas para aquele mundo. E aí um tem uma espada, um tem um arco, um tem uma lança e um tem um escudo. E aí cada um tem um poder específico por causa relacionado ao item, né? E o único que não é de ataque é o cara do escudo, né? Ele não tem poder de ataque, ele só tem poder de defesa. Certo. E aí o reino invoca eles para que eles possam ajudar durante uma batalha. E aí eles explicam que tipo, tem um monstro e tem um negócio, eles estão tentando onda, e tem uma galera tentando invadir aquele tudo. E aí o negócio, na verdade, eles estão tentando invadir um planeta inteiro, então eles têm que salvar o planeta e tal. E o cara do escudo, ele, querendo ou não, por ele ter os poderes de defesa, né? Ele tem poder de defesa, poder de cura, então ele é muito mais forte que os outros, porque os outros não conseguem se curar ou se proteger do jeito que ele se protege. E aí meio que fazem um complô para poder destruir a imagem do guerreiro de escudo. E aí começam a transformam ele no pior ser humano possível existente no mundo, e todo mundo odeia, todo mundo do reino, e enquanto os outros 3 estão duelando e ganhando nível e subindo, ele tá lutando um bichinho fraco porque ele tem que crescer, tá ligado? Chega num determinado momento que os outros que têm as armas e tal, eles começam a se sentir os paladinos, os salvadores do planeta. E eles começam a ir para uns lugares e começam a, sei lá, tem um dragão mandando numa determinada cidade. Eles vão lá e matam o dragão. Só que assim, a morte do dragão faz com que envenena toda a cidade. Então as pessoas não conseguem mais plantar, e aí elas não conseguem mais tirar dinheiro, e aí ele tem que pagar tributo pro rei, e eles não conseguem porque eles não tem mais dinheiro. E é querendo ou não, as situações que eles fazem seria em jogo, né, mas na história vai refletindo em outras pessoas. E isso é muito legal na história, é uma coisa que eu curti bastante. E eles meio que falam bastante disso durante toda a história. Consequências viram um efeito dominó. Olha, bem legal a história desse anime. E é impossível não lembrar da Dilma com essa história toda, tá? Do nada. Impossível não lembrar, fizeram exatamente isso. Momento Dilma. Momento Dilma, ela era a mulher do escudo, tava lá protegendo tudo e tal, e os caras pensaram, não, vamos destruir ela. Enquanto isso, os outros foram se crescendo, se achando paladino, inclusive se unindo com o MP aí já pra fazer uma outra treta pra destruir o escudo dela. E aí no final das contas a gente sabe o que de fato aconteceu, tá ok? Meu Deus. Ele tava esperando por esse momento, cara. Ele tava esperando o Douglas terminar e falou assim, não, agora é minha hora. Pior que tava. Quando ele começou a falar, eu já fui ligando os pontos. Ele já tinha construído a narrativa dele baseado na história, cara. Cara, esse dia saiu uma notícia aí, acho que na Folha, em algum jornal assim, falando que a Dilma não caiu por causa das pedaladas, não. Foi por falta de apoio político. Como se fosse uma grande... Meu Deus, que novidade. Cara, eu vi um vídeo que eu quase arranquei meus olhos fora. Falando só obviedade sobre isso, que qualquer pessoa na época já tinha notado. Mas falando... Ela caiu por causa disso aqui, não foi por causa das pedaladas. Mas é óbvio que não foi pelas pedaladas, porque nem teve pedalada, e todo mundo faz as pedaladas de verdade e ninguém caiu. Se fosse pra cair, era todos os governadores que tinham caído junto. Tá bom, agora chega, acabei. Tô mais tranquilo, pessoal.
soltar isso. Eu até comentei, tipo, tem gente descobrindo que a água molha, né? É nesse nível. É isso aí. É bem isso. É nesse nível mesmo. Porque, mano, é muita falta de raciocínio achar que foi só pelas pedaladas, entendeu? Sim. Tipo, é que na verdade foi uma estratégia que transformou o país no que tá hoje, tá ligado? Enfim. Ai, os vilões verdadeiros são os políticos. O Centrão, que é o principal vilão, é isso. Ah tá, não era pra gente estar falando de vilão agora. Então mesmo é o sistema, né? É o capitalismo. Quer dizer... Eu falei isso em voz alta? Tá gravando? Não foi isso que tu falou, não. É que na verdade, quando tu teve a experiência de quase morte, 7 espíritos vivem juntos de ti e um deles falou isso agora. Entendi. 7, não. Por que o número específico? Ah, não sei. Só sei que foi assim. Ah, tá. Ai. E assim, vocês como jogadores de RPG, tem alguma historinha aí de um vilão que vocês queiram falar, que acham legal aí? Algum vilão marcante nas campanhas que vocês narraram ou que jogaram? Mestre Arsenal, cara. Mas o Mestre Arsenal, vocês jogaram campanhas utilizando o Mestre Arsenal? Tipo, eu nunca joguei. Eu acho que eu nunca cheguei nessa parte, tá ligado? De jogar os personagens famosos do cenário, pelo menos. Mas aí depende de quem jogou a aventura contra Arsenal, né, no caso. Eu não joguei, eu só li. Não, eu não joguei isso, eu não joguei. Eu também não joguei, não. Como tipo, sou da old school, né? A gente usou os livrinhos que tinha na só aventuras. E tem nas aventuras tem as participações do Arce. Ah, sim, tem a da Rebelião dos Insetos, né? Isso. O Lord Enxame? Do Lord Enxame. Tem esse e tem... Cara, tinha mais uma. Tem a aventura solo com Andros, não é? Tem. E tem uma aventura também do... como que era o nome? Da Holy Avenger. Isso que eu ia falar. A própria Holy Avenger, tipo, antes de ser um quadrinho, ela era uma aventura de RPG, né? Ou foi na mesma época, sei lá. Eu acho que foi na mesma época, eu não tenho certeza. Mas aí eu lembro que ele tem aventura, tipo, ele participa da aventura. E aí tem, aparece a Lisandra, o Sandra, o Niel, o Torque mesmo. Isso. Eu lembro que eles são citados, assim, pelo menos. E aí eu lembro que a gente tinha que entrelaçar esses negócios, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente jogou a primeira da Holy Avenger e depois a gente jogou a do Lord Enxame. Então ele aparece na sequência trombando com o mesmo grupo, tá ligado? Então assim, a gente tinha que criar esse entrelaço, então quem teve que mestrar penou um pouco ali, mas, velho, eu acho que assim, o Arsenal, acho que vilão, assim, memorável, principal. Cara, eu nunca usei vilão famoso assim, nas minhas campanhas, não. Como eu já falei dessa campanha aqui, eu vou falar de novo, mas na campanha que eu mestrei pros meus amigos de playtest do T20, teve 2 vilões mais memoráveis, assim, pelo menos pra mim, né? É que na verdade eu não cheguei a usar ele, tipo, numa cena mesmo, assim, eu só escrevi algumas coisas pra eles, que era um comandante purista. Ele tava fazendo umas coisas pelo reinado, assim, né, no território do reinado, em nome dos puristas. Ele tava com umas missões e eles meio que interferiram em algumas missões dessas e tal. Inclusive aquela que eu falei que eles foram capturados, foram vendidos pra um Fintroll, era esse comandante, e eles nem chegaram a enfrentar ele. A minha intenção era que eles chegassem a enfrentar ele antes de ser capturados, mas não chegou isso. E aí depois a campanha meio que mudou um pouco de rumo, assim, e acabou que ficou um vilão guardado lá, sabe? Mas ele tava meio que por trás do rolê que eles estavam envolvidos, assim. E o outro vilão era o Fintroll mesmo, que fazia umas pesquisas com a Tormenta, umas paradas assim. Era bem louco. Bem louco. Então tu tá me dizendo que um purista ficou guardado no armário, mas um dia ele sai, cara. Um dia ele sai do armário. Cara, esses caras, eles não se assumem, né? Às vezes é complicado. Precisava se aceitar mais. O pior, cara, é que ultimamente eles têm se assumido demais, mano. Eles estão se sentindo na liberdade, assim, de se assumir, que terrível. Mais uma crítica foda aí da sociedade, né? Essa é a minha especialidade. Né? Tô aqui pra isso, né? Tô aqui pra isso. Tanto que eu ia falar que os meus vilões mais marcantes são os mestres que deixam de narrar sessões, né? Tipo, eu me incluo neles também.
nesse tipo de vilão. É muito marcante a campanha acabar no meio, né? É muito marcante. Mas aí a culpa, o vilão não é o mestre, o vilão é o tempo. Aí, ó. O tempo é o maior vilão do RPG. Sim, mas Você nunca tem um tempo de se organizar, você não tem um tempo de preparar a mesa, ou se você é jogador, às vezes a sua agenda não bate com a do outro jogador. Então, meu amigo, esse é o maior vilão de todos os tempos. É, pode ser. O maior vilão é o capitalismo, porque se a gente não precisasse trabalhar... Ó. Brincadeira. Já foi algo pro extremo. Não, cara, esse episódio é o Douglas tocando a musiquinha lá o episódio todo, mano. A musiquinha, aquela famosa. Não, mas é meio isso, porque se a gente pudesse priorizar RPG, no lugar de priorizar o trabalho, por exemplo, brincadeira, gente, é zoeira, tá? Não é zoeira, mas a gente quer ganhar dinheiro com o RPG pra o RPG ser nosso trabalho. É isso. Não façam isso, coleguinhas, não priorizem o RPG. É isso. A gente sabe que vocês precisam trabalhar. Eu tenho 2 filhos, então não é assim tão fácil. Exato. Eu tenho um, beijo Fernando, tu não tá ouvindo isso porque tu não ouve essas coisas, tu tá mais focado em, sei lá, os mundo bita da vida, o Ninja Go e os ninja que eu esqueci o nome também, que é o Oi Ninja. É isso que ele... O meu filho é o bebezinho da Dragão de Jade, tá? Ele só vê os negócios ninja. Ele gosta. Eu ia falar isso agora, porque só vê coisa de ninja. Falando nisso, daqui a pouco a gente vai ter que mudar o nome pra Dragão Vermelho, né? Tá? A gente tá trocando de cor. É da hora. Essa parte brigando contra o capitalismo. É isso, com certeza. Daqui a pouco a gente vai ser o dragão comunista. Não, pera. Que brecha. Colocar com esse martelo também no logo. Eu acho errado, mas apoio. Quero muito. Ai. E vocês já jogaram em mesa de vilões ou vocês nunca conseguiram, nunca tiveram a oportunidade de fazer? Cara, eu nunca joguei. Eu, pelo menos, nunca joguei, cara. Eu acho que eu já falei isso no último podcast. Mas eu nunca joguei muitas vezes. Mestrei algumas na época de colégio, Senai, muito 3D&T, né? E coisas variadas. Mas jogar de fato, eu sempre fiquei mais lendo as aventuras, relendo, criando algumas coisas, escrevendo, do que jogando de fato. Cara, eu também nunca joguei mesa de vilões, até aceitaria o convite se tu quisesse mestrar, Douglas. E é isso. Fica a dica. A gente podia ter a mesa do podcast, o Douglas vai mestrar pra nós, uma mesa de vilões. O personagem do Emerson vai ter o poder de igual do Capitão Ninja, que ele morre e volta, então ele pode toda hora falar, eu morri, mas não morri. Vai ser legal. Cara, é o mínimo esperado de mim, né? Morri, mas passo bem. Inclusive, esse vai ser o nome do poder dele. Eu morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Ai. Mas eu acho melhor não, Emerson, porque o RPG é pra interpretar. Se tu vai fazer uma coisa que tu já fez na vida real, não tem graça. É verdade. Eu vou... Sei lá, cara, que tipo de poder que eu vou ter, então. Tem poder de voar. RPG, supostamente, era pra ser escapismo, não? Ai. Por isso que eu nunca joguei uma mesa de vilão, porque eu gosto de interpretar, entendeu? Que isso, mano. Cara, é pesado. É que nem aquelas mesas de ter um sistema novo que tipo, não é um sistema, é tipo uma piada que fizeram do Humanos e Boletos. É tipo exatamente a vida real jogando dado. É tipo o jogo da vida. Ah, sim, cara. Jogo da vida real e oficial é isso. É tipo a pessoa que a gente tá torcendo no Big Brother, ela tá interpretando como se precisasse de 1,5 milhão, né? Ela tá lá, a mulher milionária, fazendo umas provas lá pra ganhar um liquidificador. Bizarríssimo. Não sei, cara, faz muito tempo que eu não assisto Big Brother. Eu, até entendo porque que as pessoas assistem e tal, mas eu não sei do que vocês estão falando mais. Não, tá expulso. A nossa torcida é toda da Jade, porque ela leva o nome dos nossos produtos, do próprio nome, cara. Tem que torcer pra Jade também, meu. Mesmo que tu não assista. Não, até posso torcer, sem assistir, mas posso torcer. Uhul, vamos já. Eu também não. O Emerson, ele não assiste Demon Slayer, ele não assiste Monty Python,
ele não assiste Big Brother. Sim, ele é o do contra, mano. Ele é do contra. Ele é o do contra do grupo. Do grupo. E eu, como eu sou o Chico Bento. Cara, em minha defesa, eu comecei a ler One Piece. Pegou esse meu som, desculpa. Eu queria vomitar baixo. Foi mal, Léo. Tá perdoado. Cara, em One Piece o vilão é muito maneiro. Só isso que eu tenho a dizer. Eu vou ter que falar de novo sobre o efeito One Piece. O Emerson, ele já tá lá nos capítulos lá pra frente, então ele não pode mais falar mal, entendeu? Porque se ele falar mal, as pessoas vão, ih, que babaca, sei lá, leu 500 mil capítulos e agora acha ruim, haha, perdeu tempo. Então ele vai falar bem, gente. Não, cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Tem aquela série Titans, dos Jovens Titãs, acho que é da HBO, não sei, eu sei que tem na Netflix. O meu irmão assistiu, eu comecei a assistir junto com ele, assisti as 2 primeiras temporadas. Na terceira temporada eu parei no 3º episódio, porque o bagulho é muito ruim, tá ligado? E aí eu falei pro meu irmão, né, tipo, eu assisti as 2 primeiras temporadas com ele, tipo, pandemia, né, e tal, a gente não tinha muito o que fazer. A gente, inclusive, a gente maratonou Smallville. É sério. O terror que se quebrar na pandemia, né, cara? Então. E aí o meu irmão, eu falei pra ele, pô, mas você assistiu a 3ª temporada de Titans, cara? Tipo, o bagulho só continua muito ruim, mano. Aí eu falei pra ele, eu parei de assistir. Aí ele olhou bem pra mim e falou, cara, mas eu não assisto porque é legal. Eu assisto porque eu gosto de passar raiva. Aí, ó. Tá vendo? O seu irmão assistiu Smallville, essa série aí, e agora vai casar. Ele realmente gosta de passar raiva, coitado. Absurdo, cara, não fala isso. Minha cunhada é legal. Smallville é tipo uma série de adolescente, mano. Então, assim, não é tão... É a mesma coisa que assistir Riverdale, mano. Isso aí. Não, cara, na época o Smallville era maravilhoso. Eu nunca assisti, mas eu concordo. O problema de Smallville é o problema do Superman na maioria dos filmes, das HQs e tal. Que ele era pra ser um cara inteligente, mas ele é burro. Mas agora deixa eu falar. Eu quero fazer um comentário sobre o teu irmão viu a série lá dos Titãs. O único produto que tem esse nome e é legal é aquele desenho cartoon, tá? Cara, eu assisti aquele que passava, acho que no SBT. Aquele era bem legal, aquele desenho. Mas... sei lá, passou daí. Esse novo que é um cartunzinho que é bem... que eles são... eu não sei. Infantil, assim, né? É pra ser infantil, mas as histórias não são tão infantis assim, tá ligado? É muito legal, cara. É tipo Bob Esponja, né? Às vezes o Fernando, ele tá, sei lá, olhou 700 mil Oi Ninja, 700 mil Ninja Go, daí ele tá passando na Netflix e pede pra assistir, tá ligado? Mas, tipo, eu não é uma historinha pra ele, sabe? Esse novo eu não assisti. É uma maior, assim. Entendi. E o Robin é demais, muito, muito legal o personagem, cara, nesse desenho. Cara, não, eu acho muito... Tem um episódio que é muito legal, assim, que ele é praticamente o vilão do episódio, tá ligado? Ele e as mãozinhas de bebê dele. Muito bom. Vai dizer, ele é o vilão de toda a temporada, porque ele sempre quer fazer alguma coisa que os outros titãs não querem fazer. Tá muito claro isso. É isso, cara. E aí tem um episódio lá que ele é afim da menina e aí ele pega e cria toda uma treta pra sair com a mina, e aí, é uma viagem, tá ligado? Muito foda. E aí o Robin é um vilão, mas também, né, ele teve o professor, o maior vilão de toda a DC, um rico que gosta de bater em pobre. Fica aí a crítica. Mano, alguém chegou a ver um episódio ou todos os que já saíram do Pacificador, a série da HBO? Eu assisti até o episódio 6, acho. Foi o que saiu quinta-feira. Esse eu não vi, eu só vi até o 5. Mano, o episódio 4, quando o cara dá uma surtada e começa a falar do Batman, você tá louco. Que porrada. O Pacificador, ele é tipo assim, ele é o mesmo diretor do Guardiões da Galáxia, né? Então você já pega quem assistiu o Esquadrão Suicida 2, você já pega a ideia, né? Ele chutou o balde de tudo que tá acontecendo, assim. Então o que acontece? Ele pegou um personagem da DC que é tipo meio
ele fez exatamente a mesma coisa que o Guardiões. Ele pegou uns personagens que é tipo meio merda e tá reformulando ele. Ah, não vi ainda. Eu quero ver. Todo mundo tá falando bem. E o Pacificador, ele é um personagem meio chato. E ele tá deixando a história legal, divertida. Tá bem divertido. E assim, o John Cena, ele não é um ator, meu Deus do céu, como ele é ator. Mas eu não sei se por inspiração, mas ele vai na pegada do The Rock. Ele vai tentando ganhar no carisma. Porque ator mesmo, ele não é assim, meu Deus, que atuação. Mas a série é bem divertida e é bem na pegada do James Gunn mesmo. É muito boa essa comparação, né? Os dois eles atuavam quando lutavam e agora lutam quando atuam. Tem várias coisas desse tipo do Pacificador, por exemplo, que é tipo, ele meio que quebra essa coisa de história, de séries de super-heróis que são 5. Então, por exemplo, tem alguns episódios que tipo, tem muito diálogo de discussão inútil. Por exemplo, tem uma situação, é que assim, eu vou ter que ambientar só uma situação que é tipo, sei lá, acontece um negócio que o pai do Pacificador fica preso. E aí tem um grupo que meio que é o que convoca ele pra poder participar, e para que ele possa participar do negócio, eles prendem o pai dele. E aí o Pacificador descobre. E aí nisso que tipo prenderam o pai dele pra poder fazer com que ele entrasse no grupo. E eles começam uma puta discussão e tal, e ele fala: "Mano, por que você podia ter chamado qualquer outra pessoa menos o meu pai?" Aí o cara: "Meu, era a primeira pessoa que veio na minha cabeça." E aí ele comenta assim: "Ah, mano, mas você podia ter chamado a Ariana Grande, você podia ter chamado fulano, você podia ter chamado um monte de gente." Aí ele começa a falar o nome de ator, de atriz, de apresentador, E aí todo mundo fica tipo parado: "Mano, ninguém vai chamar, tipo, sei lá, a Ariana Grande, botar a culpa dela, prender ela, tá ligado?" E aí, tipo, tem vários, e ele fica, tipo, sei lá, 1 minuto, assim, falando o nome de um monte de gente. Eu não comecei a assistir essa série, mas se eu vejo essa cena, tipo, eu não sei se eu ia continuar assistindo. Nossa. Não, é que na real... Louco, bicho. Não, é que tipo, os episódios são grandes. É que assim, tem muita piadinha. Por exemplo, quem não curtiu Guardiões da Galáxia não vai gostar dessa série, é certeza. Porque tem muita piadinha, assim. Ah, mas quem que é o maluco que não gostou de Guardiões da Galáxia? Chama o cara aqui, eu quero falar com esse cara. Esse cara é louco. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Dá um soco nele, tá? Obrigado. Mano, tem gente que não curtiu o Esquadrão, por exemplo. Esquadrão Suicida 2, que tem a mesma pegada, as mesmas piadinhas. Não, mas é que Esquadrão... Eu nem olhei Esquadrão, né, cara? Fora que ele é muito mais violento, né? Não tem nem comparação. Aí acho que isso foi o que deu realmente um up nele. E eu não assisti o segundo Esquadrão Suicida, assisti só o primeiro, pra me arrepender pelo resto da vida, né? Cara, assista, de verdade. É bem mais descontraído, ele não se tenta levar a sério como o outro faz. Fora a parte gráfica mesmo dele é muito mais bem estabelecida. Pô, você tem um conjunto de vilões que vão em missões suicidas e você não vai ter nenhum tipo de sangue, nem nada, sabe? Não fazia sentido. Mas nesse o cara teve essa liberdade para trabalhar e realmente ficou bem melhor. Apesar de que, eu fui com uma expectativa do filme muito baixa. E aí eu gostei. Então isso pode variar também, né? Entendi. Deixa eu só tirar uma dúvida. Tu pode assistir tranquilamente o segundo foi lançado sem assistir o primeiro, né? Sim. Não tem ligação? Não tem ligação nenhuma. Ah, beleza. Então eu vou dar uma chance. Ele até cita, mas ele cita tipo assim, sabe aquilo lá? Então, esquece. Ah, legal. Eu vou olhar. Não assisti até agora porque dá uma preguicinha, né, cara? Tipo... Enfim, é que eu tenho preguiça da DC, tá? Deixa eu falar isso pra você. Mas é verdade, a gente já tá... Já deu já pra gente. Tipo, toda vez que sai alguma produção assim da DC, sempre tem um pé atrás. Eu só assisti mesmo porque foi recomendação. O cara falou assim, não, assiste, é bem descontraído e tal, assim. Aí eu acabei assistindo, senão eu não ia também parar e falar assim, tá olhando o catálogo e falar, nossa, Esquadrão Suicida, acho que vou assistir. Não, né? Como eu sempre digo, o melhor produto da DC que eu consumi nos últimos tempos foi Lego Batman. Meu Deus. Se vocês não assistiram, assistam isso, cara.
É muito legal, muito legal. É muito bem feito. Eu não sei exatamente o nome do episódio desse filme específico que eu gosto, mas é um que é, tipo, a trama é baseada no Coringa, tá ligado? Cara, é muito legal. Muito legal, sério. O Coringa fica chateado porque ele achava que ele e o Batman tinham uma relação especial, sabe? De herói e vilão. Só que o Batman tenta provar o tempo todo que não, que ele tem outros vilões, que ele não tem só o Coringa. É muito legal, cara. Ah, é muito trica. E Lego tem essa pegada mais leve mesmo, né? Eu não paro pra ver essas paradas do Lego porque eu acho que é uma pegada infantil. E aí, tipo, eu paro pra assistir. É uma outra proposta. Não é infantil. É tipo, eu acho que a criança vai gostar, mas tem muita coisa que é além, tá ligado? Resumindo, é quase um filme da Pixar, né? É isso aí, tem um negocinho ali no meio, sabe? Eu acho muito legal. Eu assisti poucos filmes de Lego. Eu nem lembro qual foi o último que eu assisti, então. Mas não digo que é ruim, né? Tipo, não assisti, então não posso julgar. Cara, sim, filmes da DC pra mim, eu não vou dizer que eu perdi a vontade, mas eu sempre espero um pouco. Assim, a Mulher Maravilha foi nessa pegada, eu não assisti de primeira. O segundo, né? O primeiro eu assisti no cinema, o segundo não fui com aquela vontade. Esse do Batman que vai sair em março aí agora eu também tô meio... Mas eu tô confiante, mas, né? É aquela coisa. Então, eu não sei, assim, filme de super-herói pra mim perdeu um pouco a graça. Esse do Batman aí, cara, surpreendentemente eu tô confiando mais do que os outros. Mas DC, tô achando que vai ser legal. Até pode ser que seja, mas assim, eu não assisti nem os trailers, cara. Tipo, não tive coragem. Verdade. Eu acho que assim, criou-se uma expectativa muito grande porque ia sair o trailer na Comic Con aqui do Brasil e tal. E aí veio pandemia e não teve Comic Con, aí as pessoas não viram o trailer. É porque eles queriam fazer na mesma pegada do que fizeram da Mulher Maravilha, né? E aí, só que como não teve... Entendi. Pode ser. Não sei, mas talvez o pessoal esteja um pouco saturado de tanto reboot do Batman, né? Não acho. Eu acho que a galera tá saturada de filme de super-herói. Essa é a real. Porque, tipo, não muda, tá ligado? Acho que, tipo, o que seria legal é que se eles fizessem pegar esses personagens B, assim, e fazer, tipo, toda uma história, tipo, transformar eles em personagens bons. Então, eu acho que a Marvel tá fazendo isso aí, né, com essa nova leva aí de filmes. E, tipo, eu não acho que dá pra dizer que o pessoal saturou de super-herói pelos números do Homem-Aranha, né? Incrível, são absurdos, né? São recordes, ainda mais na época que a gente viveu. Mas eu acho que a estratégia da Marvel é essa, tipo, tá pegando lá o Shang-Chi que ninguém ouviu falar na vida, esses Eternos que ninguém tinha ouvido falar na vida, e estão botando eles pra rodar, né? Fora as outras coisas que eles estão fazendo. Eu assisti Shang-Chi e assisti Eternos no mesmo dia, cara. A comparação acaba sendo inevitável, né, nesses casos. E Shang-Chi, cara, é bem divertido, assim, é bem legal. Ah, tu falou já. Enquanto que, tipo, Eternos é um filme... Tipo, ele é bem diferente do que a proposta da Marvel geralmente é apresentado, sabe? Aí eu acabei gostando muito mais de Shang-Chi, sabe? Achei mais divertido. Sim, assim. mas eu acho que os dois são legais, os dois são bons. Mas é isso que tu falou, são ritmos diferentes. Bem diferentes. Muito louco. A vilã desse tema que a gente tá agora é a DC, né? Porque ela maltrata os fãs com os filmes. Caramba, Emerson, na cara não, velho. Estraga o velório. E pra variar, a gente saiu muito do tema, né? Tipo... Muito de costume. É verdade, é verdade. Eu acho que isso aí é uma frase que tem que descer como vilã. Não, cara, porque assim, a DC ela faz umas animações que o pessoal só elogia, cara. Tipo, as animações da DC o pessoal elogia muito. É absurdo. Eu assisti só uma, que eu achei bem bacana mesmo. Tipo, mano, se tivessem feito um filme daquela animação, teria sido melhor do que foi a Liga da Justiça, por exemplo. E tipo, as animações são tão elogiadas assim que o principal personagem, o melhor personagem interpretado pelo Mark Hamill na história é uma animação da DC, ele como Coringa. Tipo, ele interpreta pra caralho o Coringa, como dublador. Coringa, sim. Cara, eu acho que assim, eu assisti grande parte dos anos dessas animações da DC e realmente, elas são muito bem
construídas. Eu lembro que a primeira que eu assisti foi o Flashpoint, aí eu fui assistindo as anteriores pra depois entender toda a sequência. Querendo ou não, o Flashpoint ele tem uma pegada mais. Ele segue um pouco mais no quadrinho, tá ligado? Diferente do filme. Então, tipo, a história ela se torna um pouco melhor exatamente por isso, porque ela tem uma pegada meio que a história que tá no quadrinho. Ela não é igual, mas ela é bem parecida. Ela é adaptada para aquela mídia de forma compatível mesmo, né? Não um negócio, não, vamos fazer isso aqui, ó, vamos chamar de Flashpoint e acabou. É bom quando eles têm um pouco mais de, como é que fala, consistência com o material já consagrado pelos fãs, né? Que os fãs já falam, tipo, não, é isso aqui que eu quero, sabe? Tipo, é o que eu vejo um pouco mais a Marvel fazendo, assim. Porque, por exemplo, os 2 primeiros filmes do Homem-Aranha foram criticados pra caralho, né? Eu mesmo, tipo, detesto o 2, que tem um mistério. Acho um dos piores filmes da Marvel. E agora, no terceiro, eles acertaram muito, né? Tipo, eles finalmente falaram, não, esse aqui é o Homem-Aranha que vocês querem, então tó ele, sabe? E aí o pessoal só elogiou. Sobe ele aqui, ó. É muito bom. Não entendi, tu falou, esse Homem-Aranha que vocês querem, então sobe ele aqui, ó. Sobe ele aqui, ó. Tá, então pra fechar, quais são os vilões da DC que vocês mais gostam? E por quê? Deixa eu ver. Complicado, tá? Ah, cara, eu vou falar um vilão. Eu vou falar um vilão específico de uma mídia, de um filme que teve, é antigo pra cacete, mas é impossível eu não citar ele, porque eu gosto muito da pegada. Talvez vocês vão me criticar, mas é o Zod daquele filme Superman 2 antigão, tá ligado? Meu Deus, cara, eu adoro aquele cara, aquele ator, aquela interpretação, aquela forma arrogante, aquele jeito de... Puta, meu, aquele cara é muito foda, mano, interpretando. E o vilão, sei lá, a gente vive já com o vilão capitão, imagina o General Zod, mano. Porra. Agora, ajoelhe-se perante Zod. Pá, esse cara é... Não sei se vocês lembram, se gostam também, mas eu sou fascinado. Eu lembro que tinha os 3 lá que vinham junto. Sim, caraca, mano. Daí depois no filme recente, os caras ressuscitaram o personagem. Tipo, claro, não tem comparação, né? Um filme daquela época onde que se tinha muito menos recursos técnicos e muito mais atuação, né? O próprio Christopher interpretando o Superman vai ser eternamente a referência porque o cara era um monstro, né? Ele conseguia tirar e colocar o óculos e mudar toda a fisionomia dele, a forma de falar, coisa que os caras não estão nem aí hoje em dia, tá ligado? Mas ele, quando ele era o Clark, ele era um babaca mesmo, assim, um tonto. E ele tirava o óculos e mudava a postura, botava aquele peito pra frente, aquela queixudo, e mudava totalmente, tá ligado? Bah, era muito legal. Eu assisti, sei lá quantas centenas de vezes esses filmes da infância. E eu vou citar o Zod. E você, Emerson, qual que você gosta? Da DC, a melhor dupla de vilões, de longe, de qualquer mídia. O Michael Rosenbaum e o John Glover em Smallville interpretando o Lex e o Lionel Luthor. Eu não gosto do que fez com a mansão. Lex. Cara, pra mim, tipo, não tem Mark Hamill dublando Coringa que bata eles. Eles são muito bons interpretando tanto o Lex quanto o Lionel. Eles são muito foda. O Lionel é um puta vilão. Tipo, o jeito como ele interpreta as coisas, tipo, o sotaque que ele usa. Cara, ele é perfeito naquele papel. Ele é perfeito. É isso que eu tenho a dizer. Léo, seu. Cara, eu vou acabar citando a série, mas só pelo plot. É a série do Flash e eu gosto muito do Flash Reverso. Somos inimigos, rivais, opostos, reversos um do outro. Ele simplesmente quebra o lema da série em qualquer episódio que ele aparece. O lema é: eu sou o Barry Allen, eu sou o homem mais rápido vivo. E o primeiro vilão é o Flash Reverso e ele simplesmente é, sei lá, 10 vezes mais rápido que o próprio cara, entendeu? Não faz sentido nenhum todo o contexto que ele afirma ser. Mas o Flash Reverso em si eu acho um puta personagem, não só na série em si, que foi, acho que uma das únicas temporadas que eu consegui assistir tranquilamente, que eu acho que funciona, mas em outras mídias também eu acho ele muito bom. E você, Douglas? Qual você acha? Cara, o que eu mais gosto, eu acho que o que eu tenho
Acho que foi um dos primeiros vilões que eu lembro de ver. Era naquele no desenho dos Super Amigos e tinha o Brainiac. Ah, legal. E eu olho pra ele hoje em dia, ele é tão forte, ele é tão poderoso, vamos dizer assim, que ele nem é aproveitado. Porque, tipo, ele é mais ou menos como se fosse o... Aquele que é da Marvel, eu esqueci o nome. Ultron. Ele é tipo aquilo. O Ultron é uma cópia descarada do Brain. É que, na real, ele não é uma inteligência artificial, assim. É mais ou menos isso. Ah, entendi. Ele aparece como se fosse uma inteligência artificial. E é que sim, ele é um dos poucos vilões do Super-Homem que consegue peitar ele mesmo, assim. Tipo um Darkseid. Assim. Isso é que é foda, assim. Ele é muito mal aproveitado. É um tipo de filme que eu queria muito ver. Que, putz, se rolasse um filme do Super-Homem com o Brainiac como vilão, cara, ia ser muito bom. Cara. Ia ser brabo mesmo. Brainiac aparece em Smallville. É sério? Sim. Eu vou ter que assistir agora. Ele faz umas coisas bem maneiras na série, ele é bem legal. Mas o Lionel e o Lex ainda são melhores. Na série, pelo menos. Não, é sério, cara. Tipo, assiste. Assiste aquela atuação do John Glover. Puta, ele é muito foda. Bom, gente, é isso. Falamos bastante. Acho que a gente conseguiu complementar o que a gente não conseguiu complementar na primeira parte. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, Facebook, Twitter. Não esquece de acessar nosso blog com mais informações. Compartilhe as coisas. Compartilhe o nosso podcast. Compartilhe do que a gente tiver de informações do blog. Compartilhe as nossas postagens. Porque quanto mais gente conhecer, mais gente vai falar da gente, mais a gente vai ficar conhecido. E é isso que a gente quer. Sigam em todos os lugares, menos na rua. Ah, exatamente. É a corrente do bem, né? Isso aí, siga a gente, passa adiante aí a nossa mensagem, o dragão vermelho, de Jade. E desculpa, pessoal. Isso aí. Valeu, gente. Até. Valeu. E aí, beleza? Só um recadinho pra fechar o podcast. Pra melhorar a qualidade dele, a gente abriu um PicPay. Então passa lá e dá uma ajuda com qualquer valor. Essa quantia ela vai ser destinada para compra de materiais, como microfone. Então passa lá e dá uma colaboração pra gente. É @dragãodejade, sem o tio. É @dragaldejade RPG lá no PicPay. Valeu!